Minha mente foi Marcos, Mateus e João. Você tem uma ideia. Por quê? Porque Satanás ele é sujo, né? Minha mente foi Marcos. O YouTube tá maravilhoso. Parece que deu um probleminha. 9h37, já estamos transmitindo diretamente aí para o YouTube. Convido você, que ainda dá tempo de chamar mais algum irmão aí para dar início a mais uma live e que vocês tenham conosco hoje uma comunhão mesmo à distância aí, né? Os novatos que estão chegando, os que já pegaram o hábito aí de todo domingo às 19h35, 19h40, a gente faz a retransmissão da nossa live aqui da plataforma Zoom diretamente para o YouTube. Sejam todos bem-vindos, que Yau e Yaucha abençoe a todos. Assim seja. A paz de Yaucha Mashiach seja com todos, amados irmãos. Eu estou muito alegre aqui com os irmãos, mesmo à distância, mas unidos no mesmo espírito. No mesmo espírito. Por quê? Porque todos aqueles, nós vamos estar vendo, todos aqueles, igual o irmão José Pereira falou aí, todos aqueles que confessam que Yaucha vem cá, esse pertence a Yaucha. Mas todos aqueles que não crê que ele veio em carne, esse está compartilhando do espírito do antimachia. E isso não é nós que falamos, isso é a palavra que fala. Nós vamos estar vendo isso hoje, vamos estar invocando o papai, que ele venha falar em nossos corações, que ele venha enxertar nos nossos corações, palavra, venha nos dar força e esperança. Vamos estar invocando um maravilhoso, que há muito tempo nós ficamos sem invocar, porque nós viemos para essa terra sem memória, mas o papai, foi do agrado do papai, revelar aos pequeninos, foi do agrado dele, aqueles que foi fiel lá em cima, e o pouco que recebeu aqui embaixo está se mostrando fiel também. E o papai, ele está agradando. E a palavra dele vai se cumprir. Então vamos estar invocando o nome do papai. Ó, Yaucha! Ó, Yau! Ó, Yaucha! Ó, Yau! Ó, Yaucha! Ó, Yau! Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai, reunidos através desse meio que tu nos concedeste, papai. Tu nos concedeste esse meio de estar reunido no fim dos tempos, pai. Agradecemos a ti, pai, por ter preparado tudo, por estar nos conduzindo, papai, pelo caminho reto, nos alimentando com maná. Eu venho, papai, essa noite lhe pedir pela vida de cada irmão, vai até o encontro de cada um que está aqui essa noite e aqueles que não estão, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, papai, essa live. Venha abrir os corações dele, venha abrir o entendimento, venha derramar sobre eles o entendimento, o esclarecimento de toda a verdade, papai. Venha arrancar dos nossos coração todo o ego, tudo aquilo que não pertence a ti, pai, venha tirar do nosso coração, porque nós não estamos aqui querendo aparecer, papai. Nós queremos que tu apareça. E nós estamos aqui, papai, para mostrar as tuas maravilhas e para anunciar o evangelho eterno, esse fermento que tu habita, papai, que tu habita na luz inacessível,
que tu habita na luz inacessível. Tu jamais, papai, iria habitar aonde que a injustiça opera. Tu se encontra na luz inacessível, aonde e ao Supremo lhe chamou para descansar, até que os teus inimigos fossem colocados debaixo dos teus pés. Agradecemos, papai, por estar participando desse projeto. Ó, papai, muitos nos vê como louco, nos vê como pessoas loucas, zombam de nós, mas para nós é uma honra tão grandiosa, papai, participar desse momento, o qual muitos estão dormindo, muitos estão cochilando, mas tu está mantendo nós acordados, sóbrios e cheios de esperança. Ó, Yahweh, gratidão, gratidão por tudo que tens feito por nós até aqui. Gratidão por ter levantado, papai, levantado o teu primogênito que conservaste no meio do teu povo para conduzir a terra prometida. Aonde, papai? Aonde que é um lugar maravilhoso, mas mesmo assim, não havendo maldade, aquele administrador fiel começou a lançar maldade, papai. Aonde que tu fizeste com tanto carinho para os teus filhos, veio aquele pisotear o teu santuário. Ó, papai, mas tu prometeste que iria fazer justiça pelo teu povo. Hoje nós se encontramos aqui, papai, invocando o teu nome, as pedrinhas que tu já profetizaste quando tu esteve nessa terra, que eles poderiam até se calar, mas as pedrinhas iam clamar, e as pedrinhas estão aqui hoje, papai. As pedrinhas estão aqui hoje clamando, invocando, porque nossa esperança está em ti, papai. Nós cremos na tua promessa, papai. Muitos já desanimaram, muitos já olharam para trás, mas nós estamos aqui, papai. Nós sabemos que não é por conta da nossa força, mas é tu que sustenta os nossos passos. Porque foi do teu agrado, papai, poupar estes que está dando valor, está buscando sem medir esforço para entender as verdades, dando ouvido à sabedoria para adquirir entendimento. Ó, papai, é tão maravilhoso entender todas essas revelações. Quantos que não queriam estar ouvindo e vendo, mas desprezou? Quantos que falou se estivesse contigo quando tu pisou nessa terra, ia te proteger, não ia fazer como aqueles fez, estão fazendo novamente, estão querendo ferir a outra face de ao Supremo, ferir uma e está querendo ferir a outra. Mas estamos aqui, Pai, dando ouvido. Tu sabes, Pai, tu nos conhece, cada um que se encontra aqui essa noite, Pai. E eu lhe peço, venha dar força a eles, ânimo, venha sustentá-los, venha derramar
bênçãos, Pai, porque nós entendemos que estamos no tempo das vacas gordas, porque a maior riqueza é entender toda essa revelação. Não há nada nesse mundo que se compara a essas maravilhas. Então, nós estamos no tempo da vaca gorda, de ajuntar o que realmente é pão, o que realmente é valioso. Estamos nós aqui, papai, se alegrando, regozijando com tantas revelações que tu nos deste. Vai até o encontro de cada um, papai. Não deixa faltar o alimento físico, o alimento espiritual. Vem jogar por terra tudo aquilo que não provém de ti. Esvazia-os de tudo aquilo que não provém de ti, papai, e derrama sobre eles o vinho novo, papai. Porque todos nós estamos com sede de justiça. Gratidão por tudo que tu tens feito por nós. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja, a paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. É muito gratificante, irmão, todas essas revelações sendo revelado. A palavra fala que aqueles vão estar abrindo lá em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. 12, 10. Vamos começar no 12, 9. Ele respondeu: vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas. Fechadas e lacradas. Até o tempo do fim, muitos serão purificados, alvejados e acrisolados. Os maus agirão com maldade, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos, porém, compreenderão. É tremendo demais. Falando para Daniel, vai, Daniel. Vai porque está lacrado, fechado. E quando nós pega na carta de Filadélfia, fala aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. E nós estamos, irmãos, muitos estão caindo no descrédito, estão voltando a viver as vidas tortuosas novamente. Mas aqueles que estão aguardando em Yahweh, esses vão receber algo maravilhoso. Mas é necessário haver o que? A perseverança. Porque quando nós pega na carta de Filadélfia, vamos estar abrindo a carta de Filadélfia, o que que fala, irmãos? O que que é necessário para nós ser poupado? Dos requisitos. Um dos requisitos que nós temos que ter para ser poupado. Quando nós pega aqui Apocalipse 3:10 fala: visto que guardaste minha palavra de perseverança,
também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Aqui está falando o quê, irmão? É por conta do nome? Não, é por conta da perseverança. Por conta da perseverança e por conta do nome, ele forçará os da sinagoga de Satanás a se prostrar aos pés. Por quê? Porque o anjo não renegou o nome, tomou posse novamente. Da mesma maneira que quando ele recebeu o nome lá em cima, o nome, ele recebeu o manto, e ele sabia que havia essa inveja, e ele não renegou, ele tomou posse, como sendo algo mais valioso. E teve aqueles que olhou e falou, o espírito de Yahweh está sobre ele está com o manto. Assim como aqueles profetas falou com Eliseu. Assim também aconteceu lá em cima. Houve aqueles fiéis que pertenciam ao exército original, olhou quando Mical recebeu o manto, falou, o Espírito está sobre ele. Ele está com toda a autoridade. E mesmo sabendo que ia haver essa rejeição, ia haver essa inveja, ele não negou. E quando ele veio e ao levantou, ele é aqui, porque ele é aqui significa e ao levanta. Nós vemos que Mical se levantou, e quando ele se levantou, e ele começou a entender novamente a questão do manto, por quê, irmão? Porque tudo até hoje que nós aprendemos, isso foi da vontade do Pai. Foi da vontade do Pai nos entregar, por quê? Porque damos ouvido àquele que foi colocado como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque aquele que não dá ouvido à sabedoria não adquire entendimento. Não recebe. E teve aqueles que lá em cima deu ouvido e está dando ouvido aqui embaixo também, não está renegando o nome. Renegar o nome vai muito além de renegar o nome Yahweh e Yahshua, mas se a pessoa que está com aquele nome, E nós vemos, irmão, que por conta de não ter renegado o nome, vai forçar aqueles de sinagoga de Satanás se prostrar aos pés e reconhecer que Yahweh o ama. E isso, irmão, é maravilhoso, isso tudo que nós estamos aprendendo hoje, porque hoje as escrituras têm todo sentido. Por quê? Porque quando nós pega aqui em Daniel 12, fala, vai Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas. E quando nós pega aqui em Apocalipse 3:7, fala, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Por quê? Porque quando ele fechar a porta, irmão, quando ele fechar a porta, vai haver o quê? Vai haver aquele amigo importuno que vai bater, porque vai estar fechado, lacrado. Porque aquele que tem a chave de Davi, na hora que ele fechar, ninguém mais entende. Ninguém mais entende. A não ser que haja o quê? Haja a perseverança, a insistência. A insistência. E isso, irmão,
E isso é muito maravilhoso, porque eu lembro que quando papai trouxe a revelação dos evangelhos anátema, teve irmãos que falou, tirando Mateus e Marcos, vocês vão pregar o quê? E hoje, irmãos, o entendimento ficou mais sólido, o crescimento, o processo andou mais rápido e está andando mais rápido. Eu falo com os irmãos, às vezes, os irmãos que se reúnem aqui em Belo Horizonte, vê que antigamente nós tínhamos um projeto e entendia que nós estávamos sendo conduzidos por IAL. Mas tinha o que? As pedras de tropeço, que é Mateus e Marcos. E o tempo ficava curto. Hoje o tempo passa tão rápido, irmão, tão rápido. E você pega os estudos, estudo de 1h40, 1h50, e para nós que está aqui reunido, parece que nós esteve reunido 5 minutos, 10 minutos, porque passa muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque não tem fermento. É o evangelho puro. É gostoso. É puro assim como papai e Alcha, que não tinha nenhum fermento, nenhum pecado. E quando nós pegamos o evangelho de Lucas, irmão, começa a ver que ele fez o que? Um estudo minucioso, apurou todos os fatos, dando o que? Uma satisfação para aquele que o alistou. Dando uma satisfação. Aí quando você pega Mateus, Marcos e João, eles já chegam lá falando, não dá nenhuma satisfação, porque é uma bagunça. É uma bagunça. E quando nós pega aqui em 1 João, irmão, isso é muito sério. É muito sério. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Primeiro João, capítulo 4, versículo 1. Fala assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Ial, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conheceis o espírito de Ial. Todo espírito que confessa que Ialcha veio na carne, veio em carne, é de Ial. E todo espírito que não confessa Ialcha não é de Ial. Este é o espírito do anti-Machia. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Viu que é uma profecia? Vós, filhinho, sois de Ial, e vós os vestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Ial. Quem conhece a Ial nos ouve. Quem não é de Ial não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E quando nós pega o evangelho anátema, quando nós tocamos em evangelho anátema, a pessoa não tem a humildade de analisar, assim como os bereanos, seguir a instrução de Gamaliel,
que falou, olha, deixa eles em paz, se for uma obra de arte, vai prevalecer. Mas nós estamos vendo aí, irmãos, o andamento desse mundo sombrio, muitos fazendo festa, festejando, se dando em casamento, muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. E é triste ver irmãos não perseverar. Irmãos que não estão perseverando. Estão abrindo mão dessas maravilhas. E muitos, na época do papai Yaucha, fez isso. Não perseverou. E perdeu a posição de honra devido à covardia, devido ao medo, devido à falta de fé. Quando nós pega Lucas 6,47, vamos estar abrindo lá, irmãos? Lucas 6,47. Eu falo com os irmãos, muitos não querem lutar com Mical, assim como Jacó. Jacó segurou o anjo e não soltou. Lutou com Mical. Lutou com Mical. Não soltou. E nisso foi o quê? Abençoado. Lucas 6,47. Nosso prazer, irmãos. Nosso prazer tem que ser Iau. Tem que ser Yaucha. Nosso prazer, eu falo para os irmãos, o meu prazer é Iau e Yaucha. É trabalhar, cuidar das coisas do papai, assim como o papai com 12 anos já cuidava. Provações, todos têm provações familiares, entre irmãos, mas nós não podemos o que? Abaixar a cabeça, abaixar a guarda, não podemos desanimar, porque, viu, na carta de Filadélfia, por conta da perseverança, tem que ser perseverante, irmão. Tem que ser. Não é mostrar. Antes de nós ler, eu queria ler uma passagem aqui com os irmãos, lá em Provérbios 24. Provérbios 24. Provérbios 24, 10. Irmão André, que gosta dessa passagem. 24, 10. Provérbios 24, 10. Porque, irmão, quando você se apega com amor, o Pai entrega, ele reavive os dons celestiais dentro de você, te ensina, te capacita. Provérbios 24, 10. Fala assim, se te mostrastes fraco no dia da angústia, a tua força é bem pequena. Aí quando você pega aqui em Daniel, Daniel 12:1 fala, neste tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Viu? Haverá um tempo de angústia. E o provérbio fala. O provérbio deixa bem claro. Se te mostrares fraco, tempo da angústia, como será um exemplo?
como que você vai ser um exemplo para aqueles que ficarem, se te mostrares fraco? Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é bem pequena. Vai mostrar para aqueles que você quer, que vai ficar intercedendo, porque você vai ficar intercedendo no templo para aqueles que ficaram. Mas como que você vai mostrar a sua força? Como que você vai ser um exemplo? Vai ser um exemplo se te mostrares fraco no dia da angústia. E aqui em Daniel 12 fala, será um tempo de angústia. Um tempo de angústia. Nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma, se esfriar, ser fraco, entende? Nós tem que ser perseverante. Perseverante. Nós vemos que Paulo, ele adquiriu uma posição de honra devido à perseverança, devido à fidelidade. Porque a palavra fala, não importa do jeito que começa, importa do jeito que termina. Não importa do jeito que começa Paulo, nós vemos que ele mesmo deixa claro, eu sou um dos principais pecadores. Ele, entre as igrejas, ele cometeu o maior absurdo de todos, mas foi o que mais se entregou, o que mais, se você for olhar, foi o que mais aceitou as orientações do papai Alcha. Aceitou ser instruído, se esvaziou por completo. Ele viu tudo que ele aprendeu na época de fariseu, ele viu que tudo era esterco, adubo, não servia para comer, mas servia para adubar, porque tudo ficou claro. Ele se esvaziou por completo de todo ensino, tanto que foi perseguido e morto, o que ele fazia. E isso, irmão, é necessário nós se esvaziar de todo o ego. Eu falo para os irmãos que já estou nessa caminhada aí, grato papai Alcho, com a força do papai, porque todos que estão de pé aqui estão sendo conduzidos, estão andando, caminhando, é pela vontade do Pai, porque Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Antes que nós fosse formado, nós já existíamos, antes que nós fosse formado no ventre, nós já existíamos de tempos antigos. E é algo, irmão, que dentro de nós, liga. Pode ver, todos que estão aqui hoje, dependendo da cidade, não importa a cidade, está em busca da justiça, tem algo que dá uma força extraordinária. Isso não é de nós mesmos, isso é de algo. Mas tem aqueles que sabe que não vão chegar até o momento. Por quê? Por conta da desobediência. Porque corta essa força que Al quer entregar. E Al, ele dá força. Ele conduz os passos, mas se a pessoa não querer, irmão, ele não força ninguém, não. Ele não força ninguém. Ele não força. Porque aqueles que são, irmão, vão voltar para casa. Vão voltar para casa. Igual eu vejo aí um irmão, ele debatendo muito, debatendo com os de denominação, entrando em templos, querendo forçar, colocar na cabeça da pessoa isso
não é para o tempo de Filadélfia, nem Sardes vestes limpas, é tempo de crescer. É tempo de crescer. Por quê? Porque a palavra fala que aquele que não confessa que o papai Yahshua veio em carne, esse não pertence a Yahweh. Esse não pertence. E todos aqueles irmãos que crê que Yahshua vem em carne, largou os evangelhos anátema, esses pertencem a Yahweh. Esses estão no nosso meio. Esses estão se alimentando do evangelho eterno. E quando nós pega aqui, nós vê isso bem claro. Lá em Isaías, nós ia ler primeiro, vamos lá primeiro em Lucas 6:47. E eu falo para os irmãos, quando você faz questão das coisas do papai, o papai te entrega de uma medida incalculável. Eu falo para os irmãos que o meu prazer, irmãos, minha alegria é ser conduzido pelo papai. Esse é o meu prazer, ser conduzido pelo papai. Trabalhar na obra. E eu lembro que quando houve a oportunidade de eu poder falar das grandezas do papai, eu abracei, sem ainda saber se expressar. Assim como Jeremias falou, ele falou assim, antes de nós ler de novo, antes de nós ler aí em Lucas, irmãos, porque é muito maravilhoso, porque tudo foi criado, irmão, tudo foi criado por ele e para a sua descendência. E quando nós vemos todos esses reinos, todas essas autoridades bíblicas, era para dar a nós um direcionamento da verdade. E quando nós pegamos aqui em Jeremias 1:4 fala assim, a palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, mestre, e ao meu, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Yahweh me disse, não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra de Yahweh. E quando nós pega profeta Isaías, homem de Yahweh, vamos abrir aqui, profeta Isaías 6. Isaías 6:6 fala assim, nisto, um dos serafim, mas o irmão Marcos Beethoven já trouxe o entendimento, que é um querubim. Isaías 6:6 fala, nisto, um dos querubim voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me os lábios e disse, vê isto, te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Porque quando nós pega aqui em Isaías 6:4, fala assim, a voz dos seus clamores, os gozos das portas oscilavam enquanto o templo se enchiam de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, com efeito sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o rei Yahweh dos exércitos. Viu? E nisso veio o que? Um querubim, e coloca
e coloca uma brasa e tira do altar com uma tenaz, uma brasa, e coloca na boca, porque Yahweh ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Mas tem o quê? Tem que demonstrar fidelidade, tem que demonstrar interesse. Para não fazer o quê? Não fazer com o filho pródigo. Recebe e ó, vai embora. Tem que mostrar fidelidade. Por quê? Porque os que vão ser colocados lá, irmão, os que vão voltar, vai receber um reino inabalável. E vai ser um reino inabalável por quê? Porque quando nós pega aqui em Lucas 6:46 fala assim, ó. Lucas 6:46 fala: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim e escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável, assemelhar-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não a pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa aos reis do chão, sem alicerce, a torrente deu contra ela, imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Viu? E isso acontece, irmãos. Isso acontece muito. Muitos irmãos, por pouca coisa, porque não está construindo na rocha, não está sendo semelhante com aquele que o quê? Cavou, até encontrar a rocha, e o quê? Baquia, desmorona, sai do grupo, abre mão das maravilhas. Mas aí fala aqui no 47, se alguém vem a mim e escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável, assemelhar-se ao homem ao qual construiu uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. E quando nós pega aqui essa rocha, irmão, em Provérbios 9, Provérbios 9, fala assim, a sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade. Os ingênuos, venham aqui, quero falar ao sem juízo. Vinde comer do meu pão e bebe do vinho que misturei. Deixai a ingenuidade e vivereis. Segue o caminho da inteligência. Viu? A sabedoria que construiu sua casa sobre 7 colunas talhadas. E hoje nós entendemos que a sabedoria de Ial é Iauxa. A sabedoria de Iauxa é Mical. Entende, irmão? E nós temos que estar alicerçado na rocha, para quando vier essas provações, nós mantermos de pé, porque provações todos passam. Todos passam. A palavra deixa bem claro aqui, quando nós pegamos em Hebreus 2, vamos estar abrindo aqui Hebreus 2, 10.
Hebreus 2:10 fala assim: convinha de fato que aquele por quem é e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória. Viu? Filhos à glória. À glória. Levasse à perfeição por meio de sofrimento. Outras traduções falam provações. Provações. Porque lá em cima nós não sentia sede, não sentia fome. Lá nós tinha tudo. E Satanás lançou que é uma palavra de descrédito, assim como lançou para Jó. Tira tudo. Tira tudo. Tira essa muralha para ver se ele não vai blasfemar perante a tua face. E isso acontece nos dias atuais. Blasfema perante a face de Yahweh, o qual está querendo compartilhar o que? Vida, esperança. Porque se muitos dependessem do profeta velho, do mensageiro de Sardes, iam ser enganados, porque nós vemos que o profeta velho dá de alimentar para o profeta novo. E nisso o profeta novo ele é o quê? Repreendido. Ele é repreendido. Por quê? Porque ele estava recebendo, no primeiro momento, as instruções de algo. Ele estava recebendo. Mas o que aconteceu depois? Ele abriu mão e deu ouvido ao profeta velho. Foi comer do alimento do profeta velho. E hoje nós entendemos que o profeta velho é a representação do mensageiro de Sardes e o profeta novo é a representação do mensageiro de Laodiceia, que ainda vai se levantar. Ele vai, no primeiro momento, receber o alimento de Filadélfia, mas logo depois ele vai se alimentar do alimento de quê? Do alimento de Sardes. Vai alimentar do alimento de Sardes. E isso, irmão, nós não podemos de maneira nenhuma tocar naquilo que está morto. Nós não podemos tocar. Tocar é o quê? Se alimentar. Porque quando nós vemos aqui Filadélfia está com o quê? Com a chave de Davi. Com a chave de Davi. Fechando, ninguém mais pode abrir, a não ser aquele que tem a chave. Por isso que quando nós pega aqui em Lucas fala sobre quem? Lucas, o amigo importuno. Lucas 11:5. 11:5. Fala assim, e disse-lhe ainda, quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo, por que no meio da noite, irmão? Porque vai ser o momento em que a terra vai estar sombria. Vai ser o momento em que a terra vai estar sombria, vai estar escuro. Vai ser o momento em que a mulher vai apanhar e muito. No meio da noite, dizendo, meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. Ele respondeu de dentro, não me importune, a porta já está fechada e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levanta para dá-lo por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo de que precisar. Será o quê? Colocado sobre ele a melhor veste. E quando nós vemos aqui, irmão, esse pai, eu e os meus filhos, e quando nós pega aqui em Isaías
Nós falamos sobre quem? Eliaquim. Isaías 22, 20. Fala assim: 22:20. Fala assim, ó, naquele mesmo dia chamarei meu servo, Eliaquim, filho de Euquias. Vesti-lo-ei com a túnica, cingê-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Mostrando que ele vai administrar o entendimento para aqueles que ficarem na tribulação. Por quê? Porque vai forçar os da sinagoga de Satanás se prostrar aos teus pés e reconheça que eu te amo. Por quê? Porque todo aquele, irmão, que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, esse está o quê? Está fazendo um culto ao anti-Mashiach. Está fazendo culto ao anti-Mashiach, porque quando nós lemos aqui em 1 João 4, deixa bem claro, aquele que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, esse não pertence a Yahweh. Esse pertence ao anti-Mashiach. E por isso que vai ter que ser o quê? Lavado as vestes. Vai ter que ser lavado as vestes. E nós vemos que aquele que foi colocado como pai de família fechar a porta, ninguém mais vai poder abrir o entendimento, a não ser que haja o que? A perseverança. Haja a busca verdadeira para entender essas revelações. Por quê? Porque ele vai ficar como administrador de tudo. Porque ele vai receber, ele já recebeu, deixou lá as vestes, veio aqui na terra para o quê? Para buscar o quê? Uma noiva irrepreensível, veio aqui na terra e ele vai o quê? Entregar a noiva para aquele que é digno. E quando nós, irmão, quando nós pegamos aqui e vemos isso tudo, que será colocado a função, será tirado tudo, ele vai o quê? Compartilhar. Ele vai compartilhar, vai direcionar o caminho que deve andar, porque ele vai ser administrador. Hoje, nós vemos que esse mundo está sendo que administrado por Sóbida, por Lúcifer, por Satanás, que está sendo que o mau administrador. E muitos estão o quê? Recebendo o espírito do antimachista, está recebendo o espírito da morte, porque aquele que não dá ouvido à sabedoria, aquele que odeia a sabedoria, ama a morte. E nós vemos a sabedoria se manifestar através do quê? Através das revelações, algo que nunca foi trago. Algo que nunca foi trago. E muitos odeiam a sabedoria e faz o que? O pacto com a morte. Por quê? Porque é tão claro. Tão claro. O papai Yahshua veio em carne. Ele veio em carne. E se ele veio em carne e tem o evangelho que fala que ele andava sobre as águas, então, mostrando que aquele evangelho é o que? Um evangelho anátema. Um evangelho mentiroso. Devido à covardia, o medo de trazer a verdade, compactuaram com a mentira para ser poupado. Fez um laço com a morte. E inventaram esses evangelhos que é anátema. Evangelhos amaldiçoados. Por isso que não pode haver covardia. Tem que falar a verdade. Se o evangelho é anátema, é anátema.
Mateus, Marcos e João. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, nós vemos que não tem essas questões. Nós vemos que ele não fala que o papai Yauch era um Hércules da vida, metade uma metade de divindade. Era 100% homem. 100% homem. E nós vemos que a centurião falando, eu estou sobre uma unidade, mas eu tenho servos assim como tu. Ele entendia que ele estava numa posição de homem e tinha o quê? Tinham seres celestiais que executavam a palavra dele. Aqueles que se colocou na posição de anjos e sabia que mesmo que o papai Yauch tivesse tivesse entregado toda a autoridade, mas mesmo assim eles reconheciam que ele era a autoridade suprema. Supremo. Enquanto Satanás queria fazer o quê? Queria fazer papai Yauch se prostrar aos pés dele e adorar. Vamos ver isso, irmãos? Lá em Lucas 4. Lucas 4. Olha a audácia, irmão. Olha a audácia. Quando nós pega aqui, no 4:5, fala assim, e o diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória deste reinos, porque ele me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se prostares diante de mim, toda ela será tua. Replicou Yauch. Está escrito, adorás a Iau, teu Iau, e só a ele prestará culto. Olha só para você ver que tremendo. E quando nós pega, nós vê que o fiel e verdadeiro fez com que essa palavra se cumprisse. Vamos abrir lá em Apocalipse 19. Quando nós pega Apocalipse 19, 9, Isaías 19, 9 fala, e a seguir disse-me, escreve, feliz aquele que foram convidados para o banquete da núpcia do Cordeiro. Acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Iau. Aqui tem uma mensagem, uma revelação que o papai trouxe, tremenda. O mensageiro vai trazer para toda a família, Filadélfia e Sardes vestes limpas, mas no tempo devido, porque é tudo no tempo do papai Iau, não é no nosso, é no dele. Nós temos que esperar, nós não podemos ser afoito. Tem que aguardar, receber o maná conforme a vontade do papai. Tem que receber o maná, nós temos que ser dependente de Iau, nós temos que ser dependente de Yauch. Colher a porção que é dada em cada dia. Tem irmãos que já quer colher
acha que é dobrada, aí já quer colher triplicada, já quer colher o maná de sexta, quer colher sábado, domingo, segunda, e assim fazer uma bagunça. E isso tem que aguardar no papai. E quando nós pega aqui no 19, nós falar a seguir, disse, escreve, feliz aquele que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Caí então a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não, não, o façais. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Yahshua. E é Yahweh que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia e o testemunho de Yahshua. Olha para você ver, quando nós pega aqui em Lucas 4, o diabo queria o quê? O diabo levou para o mais alto, mostrou-lhe no instante todo os reinos da terra e disse, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou quem eu quiser. Por isso, se te prostares diante de mim, toda ela será tua. Replicou Yahweh. Está escrito, adorás a Yahweh, teu Yahweh, e só a ele prestarás culto. E quando nós pegamos aqui Apocalipse 19, nós vemos o fiel e o verdadeiro. Ele falando com João. Olha o que ele fala para João. Apocalipse 19, 10. Caí então a teus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não, não o façais. Sou servo como tu e como teus irmãos, que tem o testemunho de Yahshua. É a Yahweh que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia e o testemunho de Yahshua. Viu, irmão? É a Yahweh que deves adorar. Viu? Aquele que foi colocado, aquele que foi levantado. Ele mostrando a fidelidade. Ele mostrando a fidelidade, irmão. Recebendo toda a honra, por quê? Porque Satanás queria bagunçar a mente humana do papai Yahshua, quando ele veio na terra, para ele cair em descrédito e desagradar Yahweh. Mas ele foi valente. Ele foi valente e venceu, irmão, porque guardava as palavras que ele aprendeu de Yahweh Supremo. E assim, Mical guardou no momento em que ele era ensinado por Yahshua. Por isso que fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela se tornar velha, crescer, ela não venha desviar dele. E Satanás querendo que Yahweh, forte e valente, se prostrasse. Olha a audácia. E nós vemos o verdadeiro, o administrador fiel e verdadeiro. Não, não. É Yahweh que deves adorar. Viu, irmão, como o papai está nos revelando tudo? Os servos, tudo codificado, tudo lacrado. E olha o que remete a Satanás quando você pega lá em Isaías 26, 10. Isaías 26, 9. Isaías 26, 9 fala assim, ó. Minha alma suspira por ti de noite. Se no meu íntimo, meu espírito te busca. Meu espírito te busca.
Pois quanto teu julgamento se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. De fato, se o ímpio recebe graça sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele pratica o mal, sem ver a majestade de Iau. Mesmo Satanás lá em cima, numa terra de retidão, ele pratica o mal. E ele não é digno de estar lá, irmãos. Não é digno. Mesmo numa terra de retidão, ele pratica o mal. Ele pratica o quê? A discórdia. Ele pratica a acusação. Ele pratica o quê? Pratica a injustiça. E nós vemos que ele querendo que o papai Yaucha se prostrasse aos pés dele. Se prostrasse. Por quê? Porque a maldade é ele em pessoa. E ainda tem irmãos que há dúvida que com toda essa revelação nós iremos perder. Nós iremos perder. Com toda essa revelação, com toda essa acusação contra Satanás. Quando nós pega aqui, irmãos, Apocalipse 12, eu não sei quanto tempo que já está. Apocalipse, ó, é Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 9 fala. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. Fala assim: houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra. Sedutor de toda a terra. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou a salvação, o poder, a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu ungido, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que o acusavam dia e noite, diante do nosso Iau. Eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e aí vós que habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Viu, irmão? Graça ao sangue do Cordeiro. E Satanás, irmão, ele tem inúmeras acusações sobre ele. Inúmeras acusações sobre ele. E o momento que nós estamos vivendo, irmão, é só olhar ao seu redor como está sem graça. Como está sem graça. Como as coisas desse mundo estão ficando cada vez mais claras e vai perdendo-se a graça. A graça ainda porque há uma esperança por conta das estrelinhas.
Mas eu te garanto, todo aquele, irmão, que olhar para trás e voltar para esse mundo, vai ser atormentado, e muito, irmão. E muito, e muito. Por quê? Porque aqueles que depositam a sua confiança em Yahweh é como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aqueles que depositar, aqueles que construir, cavar sobre a rocha, esses vão ver que valeu a pena a perseverança. Vão ver que valeu a pena. Por quê? Porque o papai, ele queria o quê? Provar nossa fidelidade aqui na terra, para ver se iríamos abrir mão. E ele foi o próprio exemplo em pessoa. Ele veio como um homem e venceu para nos conduzir uma posição de honra. Uma posição de honra. E quando nós vemos aqui, irmão, engana o mundo inteiro, é o mundo inteiro mesmo, porque hoje nós vemos o quê? O compartilhar do espírito do antimachia, o espírito da mentira, o espírito da mentira, da falsidade. Todo mundo, irmão, todo mundo. E é necessário que lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É necessário lavar as vestes. Por quê? Porque se contaminou, sujou com os evangelhos anátema, sujou sendo sinagoga de Satanás, se posicionando para tragar o filho varão, fazer com que o filho varão errasse. Entende? E é necessário ser entregue no tempo o ouro e a prata, para que haja, para que o céu seja aberto e seja derramado bênção. E eles queriam queriam o quê? Fazer comercialização do ouro e da prata que pertence ao reino celestial. Até que Mical se levantou e começou a cuidar, porque o sinagoga de Satanás se posicionou para tragar o filho varão. Porque quando nós vemos que o filho foi arrebatado para junto de Al, mas quem está cuidando do filho varão em nome de Al? Mical. Porque Mical, ele quer que Al apareça. Que Al apareça. E Satanás, ele também tem aqueles que estão recebendo o espírito do antimachia, recebendo o espírito do filho dele e recebendo o espírito dele. Por quê? Porque não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne. E 1 João 4 fala que todo aquele que não confessa que Yahshua Mashiach veio em carne, esse não pertence a Yahweh. Assim como Yahweh tem aquele porta-voz dele, Satanás também tem um porta-voz dele que se posicionou para tragar o filho varão. Que é quem? Os sinagogas de Satanás. Querendo introduzir o fermento no filho varão. Introduzir que Mateus e Marcos é evangelho, sim. Introduzir que não precisa fazer o partir do pão. Introduzir que não precisa se reunir. Introduzir que não precisa ser imergido, não precisa orar, não precisa jejuar, querendo tragar o filho varão, matar a fé do filho varão. Até que Mical se levantou e tomou o quê? Tomou para cuidar, tomou o filho varão para cuidar. E ensinar como cava, como que constrói a casa. Ô, irmão, nós tá vendo a palavra se cumprir no nosso meio. Vai abrir mão? Vai abrir mão por conta de provações? Vai abrir mão por conta de desejos carnais?
vai abrir mão por conta do egoísmo, do ego. Eu falo com você, vale a pena se esvaziar por completo e se entregar verdadeiramente, irmão. Se entregar verdadeiramente. Nós vemos o apóstolo Paulo, nosso amado irmão, muito dedicado, valente, guerreiro, brabo, media esforço, não era covarde, era manso, era humilde, era valente, mas isso partiu dele? Não, foi entregue a ele, porque houve dedicação, houve o que? O querer cuidar das coisas do Pai, ser dependente do Pai, ser humilde, analisar, ouvir, ser unânime, fazer como os bereanos, fazer como a orientação de Gamaliel. Se for uma obra ideal, vai prevalecer se você fazer guerra. Ó o Gamaliel aí, ó, filho da Júlia. Esse é um sinalzinho para nós também, né, Gamaliel? Ê, menino bonito. Menino, ó o bochechão dele. Gamaliel, filho da irmã Júlia e filho da irmã Júlia e filho do irmão Helder. Gamaliel. Mora aqui em Belo Horizonte. Entende, irmãos? E eu falo com os irmãos, é necessário se esvaziar para receber o quê? Reaviver dentro de nós os dons celestiais. Qual que são os dons celestiais? Os dons celestiais são os dons que nós exercemos para cuidar da obra. E Paulo fala com Timóteo, fala assim, Timóteo, que venha reaviver dentro de você os dons celestiais. Porque ele não nos deu um espírito de covardia. Entende? Não nos deu um espírito de covardia. E nós vemos que muitos recuando, irmão, muitos voltando, e eu falo para os irmãos, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Por quê? Porque a palavra de Yahweh, ela se cumpre. Se alguém pensar, eu saindo, vai fazer falta e vai entristecer. Entristecer vai, muito, mas vai mostrar que não é um do exército, não pertence ao exército. Por quê? Porque aqueles que pertencem ao exército é brabo. Brabo que eu falo assim, não larga o anjo, não larga o anjo, luta com ele e não solta. Luta com ele e não solta ele até que seja o que é abençoado. Mas aqueles que demonstram fraqueza no dia da angústia, como que vai ser exemplo? E o exército, se para entrar no exército terreno já é pedido muito, imagina no exército celestial. Tem que ter os requisitos, tem que ter as qualificações. Imagina no exército celestial, irmão. Muitos irmãos ficam levando a brincadeira, acham que nós estamos aqui contando o conto da carochinha e vão ser pegos de surpresa. Nós temos, irmão, que abraçar, igual fala aqui em Hebreus, vamos abrir aqui em Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4:3. Paulo, irmão, largou tudo, foi à toa. Não, vou largar tudo. Que Paulo era bem sucedido. Não, vou largar tudo. Vou largar tudo porque eu estou cansado de ser bem conhecido pela sociedade. Agora eu quero. Agora eu quero ser pobre. Quero ser pobrezinho. Eu quero me fazer de pobrezinho.
Você acha que Paulo largou tudo, irmão? Porque ele estava cansado de ser conhecido pela sociedade? Porque ele era bem conhecido, ele era bem estudado, bem letrado. Porque ele via, irmão, que não há nada nesse mundo que se compara com as coisas lá do alto. Não havia nada nessa terra que se comparava com a riqueza celestial. Ele via nesse mundo que nesse mundo não há nada agradável. Ele preferiu fazer igual o papai e Alcho. Não querer nenhum travesseiro para inclinar, mas sim se dedicar cada vez na obra. E ele sabia que era necessário para ele alcançar uma posição de honra. Ele entendendo que era descendente de Adão, ele tinha que morrer para adquirir tamanha honra. Mas hoje nós não precisamos disso. Hoje nós conseguimos aqui no conforto dos nossos lares, estar reunido, recebendo maná, e muitos desprezam, não pode tirar uma hora para fazer um estudo, falar, ô irmão, a paz de Alf. Ô irmão, olha só o estudo que maravilhoso, olha só que estudo tremendo. Vou estudar junto, como você está? Compartilhar no grupo, lançar uma palavra de ânimo, um animal um ao outro. Quando nós pegamos aqui em Hebreus 4:3, fala, nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito. Assim jurei, em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro, esta que as obras de Yahweh estão terminadas desde a criação do mundo. Pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia, repousou Yahweh de todas as suas obras. E ainda nessa mesma passagem, não entrarão no meu repouso, sendo assim outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entrarão devido à sua desobediência. Não entrarão, irmão. Porque fala que ainda em algum lugar, sem ser lá em Alxalã terrena, mas numa terra estrangeira. Por quê? Porque aquele leproso que veio agradecer, ele era o quê? Estrangeiro. Ele ia falar do sétimo dia. Ele ia falar do descanso. Em algum lugar, ainda irá ser dito sobre o sétimo dia, a sétima era. Enquanto haver tribulação na terra, vai haver o que? O descanso. E só vai entrar aqueles que abraçou a fé, irmãos. Só os que abraçou. Não é os que pegou na pontinha do dedo assim, não, vou pegar só na pontinha do dedo, só um pouquinho. Não, tem que abraçar a fé, irmão. Abraçou a fé. Assim como Paulo abraçou. Ele viu que as grandezas, as riquezas, estavam lá em cima. Ele estava olhando para o alto. Enquanto muitos estavam olhando para baixo. Estava olhando para o homem, não estava temendo aquele que tem poder de matar o corpo e matar a alma. Estava temendo aquele que tem poder só de matar o corpo. E hoje, irmão, nós recebemos toda essa revelação, tudo. Cada dia, irmão, aquele que está estudando está crescendo. Está crescendo, eu falo para os irmãos que a cada dia eu peço papai para me modelar, irmão, porque não é fácil, todos passam provação, todos, irmãos. Mas eu te falo, busca enquanto Ial se deixa encontrar. Ainda não houve a redenção, mas depois que haver a porta ser fechada, o entendimento vai ser aberto, com muita
Busca, vai, mas para adquirir honra, vai ter que passar pela morte e tribulação. Nesse momento, nós está passando por uma provação. Hoje você pode estudar com tranquilidade, por quê? Porque aquele que retém o antimachista está sobre a terra, mas quando ele for tirado, aí vai ser o quê? Vai entrar em cena aquele pastor que não cuidará da que fugiu, não cuidará da que está machucado, não irá atrás daquela que fugiu e nem cuidará daquela que está machucada. Ele vai devorar elas, que é quem? O antimachia. O antimachia. O antimachia, ele vai devorar as ovelhas. Mas por que ele quer? Não, é porque Iau quer entregar, não é só Iau Xalã. Não quer entregar só Iau Xalã para ele aqui, não. Quer entregar o mundo todo, o mundo inteiro. Por isso que vai haver o quê? Essa perseguição no mundo inteiro. Ele vai se encher no coração dele achando. O antimachista vai achar que ele que está fazendo. Mas quem vai estar fazendo com que ele faça vai ser Iau. Iau que vai fazer, porque tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele, irmão. E quando Iau quer, quem somos nós? Quem somos nós para querer falar contra a palavra de Deus? Iau quer entregar ele aqui o mundo inteiro. Não é só Iau Xalã terreno, mas o mundo inteiro. E vai haver essa limpeza geral. Vai haver essa limpeza geral, o mundo inteiro. Por isso que vai haver a tribulação do mundo inteiro para pôr à prova os habitantes da terra. Hoje nós podemos abraçar a fé com tranquilidade, com comodidade, dentro do nosso lar. Hoje nós temos celular para ouvir, podemos colocar um crédito, tem vários meios de estar se alimentando, porque aquele que não se alimentar, irmão, não cresce, não desenvolve. Às vezes é necessário, irmãos, tomar algumas atitudes para não virar bagunça, igual no meio dos Ialdines virou certas bagunças. Igual quando nós vemos aqui em Provérbio, a última palavra, irmãos, para estar encerrando, Provérbio, porque é maravilhoso, irmão. É tremendo demais falar das maravilhas do papai. É maravilhoso, é gratificante. Peraí. Provérbios 8:32. Provérbios 8:32 fala assim: portanto, meus filhos, escutai, feliz os que guardam os meus caminhos, escutai a disciplina e tornai-vos sábio. Não desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minha porta a cada dia. Velando é esperando, irmão. A cada dia em minha porta. Guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra vida e gozo do favor de Yahweh. Quem peca contra mim fere a si mesmo, e todo que me odeia ama a morte. É aqui, irmão, e quando nós pegamos aqui no 8:1, vamos começar aqui no 8:1, fala assim: a sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz, nos montículos ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada. A vós, homem, eu chamo e dirijo aos filhos de Adão, ingênuos, aprendei a sagacidade. Aprendei a sagacidade. Aprender a sagacidade, prestar atenção. Ver quando o inimigo está agindo.
Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu de minha boca murmura a verdade. Meus lábios aborrecem o mal. Porque irmão, quando a pessoa se sente incomodada com a palavra do mensageiro, é porque está aborrecendo o mal que está dentro dela. Aquele espírito diferente, o espírito do outro. Aí fala, escutai porque direi coisas importantes, abrirei meus lábios com palavras retas, o céu da minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é destinada ao tortuosa. São leais para quem sabe discernir, e reta para quem encontrou conhecimento. Viu, irmãos? Não são tortuosos, não são destinadas para uma só pessoa, mas para que a pessoa venha crescer em graça e conhecimento. Tem que ser disciplinado em certos pontos. Tem que disciplinar a criança. Por quê? Porque foi dado ao mensageiro, a Mical, a cuidar da criança, foi designado. E é necessário cuidar da criança, por quê? Porque a criança irá o quê? Reinar. E a criança tem que crescer em graça e em conhecimento perante ela e perante os homens. Tem que crescer. E para haver esse crescimento tem que haver o quê? Uma disciplina. E muitas das vezes a criança não gosta, mas é para o próprio bem. É para o próprio bem. Eu falo para os irmãos que o papai Alcha está cuidando, está revelando. A cada dia ele está trazendo o maná, está derramando as bênçãos, o entendimento, o conhecimento. Aquele que sabe discernir, entende que não é uma sentença, mas sim a justiça, a retidão, a palavra de justiça que ele está lançando, a palavra de conserto. Por quê? Porque nós se contaminou muito, irmãos, muito com esse mundo, antes de conhecer a verdade. Antes de conhecer a verdade. E nós não podemos confiar em nós mesmos, porque é o que sonda os rins e o coração. Nós temos que nos diminuir para que Iau venha nos moldar, venha nos capacitar, venha abrir o nosso entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos capacitar. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Gratidão, papai Alcha. Vamos agradecer ele. Vamos agradecer se algum irmão tiver alguma dúvida. Pode estar falando, mas vamos dar gratidão a ele, pô. Vamos agradecer a ele por tudo que tem feito por nós, por essa palavra de força e ânimo. Grato a Alcha, grato a Iau, grato a Alcha, grato a Iau, grato a Alcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Assim seja, irmão, a vontade do papai Alcha. Algum irmão tem alguma dúvida da mensagem? Quer falar algo? Pode estar abrindo os microfones. Gratidão, papai Alcha, pela mensagem, né, irmão? Se tiver alguém que gostaria de perguntar alguma coisa ou comentar sobre a mensagem aí, nós temos ainda uns minutinhos aqui. Pode falar, irmã Laís, a paz de A Alcha. paz de Anjo, irmãzinho. É só agradecer ao papai, né, irmãos, por a maravilha que nós estamos recebendo, né, do maná que cai todo instante, né, que ele tem nos dado, né, gratidão por tudo, né, irmãos, e por essa live maravilhosa de hoje, que foi uma live, assim, de fortalecimento a nós. Gratidão ao papai, gratidão ao irmão Bruno. Gratidão, papai Alcha. Nós vemos, pelo andamento do mundo,
pelo andamento do mundo, tudo que está acontecendo, muitos irmãos estão olhando para trás. E nós vemos que Daniel ele foi o quê? Perseverante. E ele recebeu que é uma palavra de força, uma palavra de ânimo. E nós temos que animar uns aos outros, irmãos, para receber o galardão, para receber a recompensa. Porque eu falo com os irmãos, todos aqui que estão nessa live, eu desejo muito, dentro do meu coração, que todos venham chegar até a presença de algo forte e valente. Venha pisar em nome do Papai Yaush, pisar na terra prometida. Que nenhum venha, irmão, morrer no deserto, morrer aqui em Babilônia. Porque assim como eu não quero para mim, eu não quero para os meus irmãos. Mas tem aqueles irmãos que, infelizmente, já foi contaminado, já está ligado, se tornou membro do antimachia. Entende? E é necessário nós aprender a sagacidade, enxergar essas coisas quando é e quando não é. Por isso que nós temos que esperar em Yahweh, ele conduzir. Entende? Quando vier até nós, nós pedir ele discernimento, se realmente pertence ou não pertence a ele, tanto o sentimento, quanto projetos e várias outras coisas. Nós temos que ser dependentes, irmãos. Ser dependente, porque todos aqueles que construíram sua casa sobre a rocha é bem sucedido. E Yahweh é a nossa luz. E ele não deixa os filhos dele enganados, mas é necessário estar orando, irmão. Estar pedindo força, ânimo, cada dia. Porque a cada dia vai se aproximando mais. Cada dia vai aproximando mais. E isso, irmão, não é brincadeira. Nós estamos falando da luta celestial. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra uma luta celestial. É na região celestial. A região celestial. E a região celestial está aquele que domina as autoridades terrenas. Nesse momento. Então, imagina a força, a autoridade, o poder que Yahweh quer nos dar. Não é brincadeira isso não, irmãos. Não é brincadeira não. Tem muitos que ainda ficam assim, ó. Fica assim, Mas não, irmão, tem que acordar mesmo, mas acordar com força. Aleluia. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E eu tô falando assim com os irmãos porque, irmão, tá chegando, cada vez nós vamos caminhando, vamos chegando mais perto da terra prometida, mais perto. E o papai vai entregar essa força, porque nós vamos vencer graças ao sangue do Cordeiro. Assim seja, irmão Bruno. Assim seja. Grato a Yahweh. Grato a Yahweh, Murilo, Salvador, Bahia. E assim seja. Gratidão, Yaucha. Grato a Yahweh. O irmão quer falar? Irmã Laís. Laís. A paz de Yaucha, irmãozinho. A paz, eu estou muito feliz de ver a irmã aqui. Estou muito feliz de ver o irmão Nilton, o irmão José Pereira, irmão Hermínio, irmão Edgar, Carlos, e mais irmão da perseverança. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Todos dependentes do papai e algo. Alguém quer falar algo, irmãos? É uma alegria tão grande, né, irmãozinho? Que não cabe assim dentro da gente, sabe? Eu estava assim meditando na palavra e o dia que eu descobri quem eu sou, se cumpriu aquela parte lá de Lucas, né? Amarás a Yahweh de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E hoje isso na minha vida está fazendo parte, sabe? Porque assim, eu estou tendo entendimento de quem eu sou, do tanto que o Pai nos ama, né?
Então, se cumpriu isso na minha vida. É muito maravilhoso, irmãozinhos. Gratidão ao papai. Que seja. Irmã Ângela, quer falar alguma coisa, irmã Ângela? Apareceu aí sua voz. Só tenho que agradecer a papai Alcha por essa live maravilhosa, por esse entendimento que ele está nos dando, né? Nos aqui isolando, pela participação dos irmãos que estão de longe, isso é maravilhoso, pela perseverança, né? Gratidão. Aleluia. Nossa, eu estou regozijando, só isso. Irmão Helder. Gratidão. Irmão Helder, quer falar algo, irmão Helder? Porque nós estamos aqui meditando na palavra aqui em Salmos 37, irmão. Aí nós estamos lendo aqui, né? Entrega teu caminho a Iau, confia nele e ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e o teu direito como um meio-dia. Descansa em Iau e nele espera. Não te irrite contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira e abandona o furor. Não te irrite, só farás o mal, porque os maus serão extirpados. É tremendo quando nós escutamos essa palavra, irmão, porque o momento é de perseverança, né? Nós entregamos todo o nosso caminho a Iau e confiamos nele, porque ele agirá por nós. Cada dia nos diminui, porque para que ele cresça em nós, né, irmão? E é tremendo, porque o momento agora é perseverança, e o irmão está falando muito em perseverança, e o momento é esse, né, irmão? O momento é ele, irmão. Assim seja, irmão. Fala que é na perseverança que vocês sereis salvos. Então, nós perseverarmos na palavra, até como é que foi a igreja de Esmirna? Eles perseveraram até a morte, entendeu? Então, a perseverança é tudo. Se nós permanecermos fiéis a papai até o fim, com certeza, irmão. Sabemos que nós estamos aqui nesse deserto, passando provas, passando tudo, mas é maravilhoso, irmão, porque nós estamos passando provações, mas sabemos que ele está do nosso lado. Disse para Israel: passares pelo fogo, estarei contigo. Passares pelas águas, estarei contigo. Então, em todo momento, Israel tinha que perseverar na palavra para poder chegar até a vida. Então, o Iau ia estar sempre com eles. E assim ele está conosco também, né? E eu achei maravilhoso essa live, né? Que a cada dia, né? Papai tem nos dado o maná, não tem faltado. E a cada dia nós estamos crescendo todos juntos, né? Porque sabemos que papai que está falando através dos irmãos, através dos anciãos, está nos orientando até chegarmos até o dia que nós formos ascendidos. Eu sou grato por tudo, tenho aprendido bastante e creio que os irmãos têm aprendido também, né? Vamos perseverar, vamos ficar firmes e agradecer sempre a papai. Assim seja, irmão Zé Pereira. Nossa live de hoje. Os irmãos, né, demonstrando Irmão Natanael, a sua voz está bugada, irmão. Tá. Caída na minha internet aqui um pouquinho, então. Mas então, irmão Bruno, escolhe alguém para estar fazendo a oração final aí para gente. Eu ia até fazer a oração, mas minha internet aqui parece que deu uma caída para ficar mais, né, mais audível. Escolhe alguém aí, em nome de Alcho. Eu vou escolher o irmão. Espera aí. Estou olhando aqui. O irmão Robson. Cadê o irmão Robson? Irmão Robson, filho de Alcha.
Tá na rede, irmão? Tô sim, irmão Bruno. Tô sim, irmão. Só pegando um gancho, né, na palavra, né, que o irmão tava falando, ali quando a gente aprendeu, né, ali a luta de Jó, né, era com o anjo, né, não era contra o anjo. Então, a nossa luta é pela bênção, e a bênção tá para frente, ainda tá por vir, né, irmão? E igual na palavra ali, né, em Lucas, né, Lucas também diz que aquele que pular do barco não poderia ser salvo, né? Então, nós temos que continuar na luta, né? Exato. Então, vamos fazer o invocar, né, irmãos? Vamos estar agradecendo ao papai por mais esse dia, por mais essa live, por mais esse maná, por mais essa palavra, né? Vamos meditar, então. Ó, Yaush, ó, Yau, ó, Yaush, ó, Yau, ó, Yaush, ó, Yau. Papai, somos gratos por mais esse dia, por essa mensagem, por esse maná, por essa palavra, por essa água, papai. Conforme a de Isaías 55, papai, a água que vem da fonte, papai. A água, né? Pois sabemos que só existe uma fonte, papai, pura e única e verdadeira. Ó, papai, abençoa cada irmão, a cada pedrinha que está sendo trabalhada, que está sendo lapidada, papai. Continua derramando, papai, das tuas bênçãos, papai, nos dando força, direção, fé, que venha repousar os 7 espíritos que está sobre o candelabro, a cada um, papai, dando a sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza e temor, papai. Somos gratos por tudo que tu tem nos dado. E assim nós pedimos e também te agradecemos em nome de Yahshua Mashiach. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Paz de Yahshua a todos os Gratidão, irmãos. papai Yahshua, por tudo. Irmãos, uma boa noite a todos, uma boa semana abençoada a todos. Paz de Yahshua, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Uma ótima semana para todos. Paz de Yahshua, irmão Paz de Yahshua, irmão Bruno. Paz de Yahshua.